Olá, empoderadas e empoderados. Mais uma quarta-feira de bate-papo com ilustres do carnaval. E o bate-papo hoje é com ela, Tânia Moreira, jornalista responsável pelo Batucada Feminina. E ela hoje vai bater um papo conosco sobre sua profissão e esse amor pelo carnaval. Então, e convido vocês para compartilhar, dar likes, comentários nas mídias do Empodera Samba. Aqui no Instagram, canal Empodera Samba, Twitter Empodera Samba, grupo Empodera Samba, site Empodera Samba, página Empodera Samba. Todas as mídias do Empodera Samba, a gente precisa dessa força de vocês. Então eu conto com o seu compartilhamento, com a sua colaboração. É de graça compartilhar, é de graça dar o like, é de graça o comentário. Então vamos com Tânia Moreira, jornalista e responsável pelo Batucada Feminina. Então agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo. E aí, nega, tranquilo? Agora tranquilo. Tá falhando ainda. Ah, não acredito, sério. Eu Mas vamos fiquei no lá. mesmo lugarzinho. Então, Tânia, como é que você se descobriu jornalista? Mas antes disso, quem é você? Se apresenta para os seguidores do Empodera Samba que não te conhece. Vamos lá, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço. Eu estou muito feliz com o convite, principalmente vindo do Empodera Samba. Quero dar aquele alô para nossa amiga Mestre Ellen, porque foi através dela que veio esse convite tão maravilhoso. Eu sou Tânia Moreira, sou formada em jornalismo, atualmente estou estudando ciências políticas. Eu me descobri jornalista, na verdade, através do meu avô, que foi um grande jornalista, né, perito do DEIC, uma polícia específica aqui de São Paulo, e ele foi o fundador do jornal Clarim da Alvorada, isso há muito tempo atrás, né? Ele não podia se apresentar como Jaime de Aguiar, então ele usava um codinome para poder se apresentar, porque antigamente era assim, né? Hoje nós podemos colocar o nosso rostinho, mas antigamente não era isso. E eu, sem saber, quando pequena, né, vim de uma família humilde, quando pequena descobri essa história, mas nem passava pela minha cabeça, eu queria ser veterinária. Foi mais ou menos lá para os 14, 15 anos que eu decidi, mas não tinha condições de fazer uma faculdade, de ingressar numa faculdade, até mesmo porque eu tive um período que eu jogava basquete, tive que interromper para trabalhar, né? Infelizmente é isso. E eu me descobri porque eu sempre gostei muito de escrevê-lo, sempre gostei muito de estar ali escrevendo e assistindo notícia e apurando as notícias sem saber o que era aquilo, né? Tanto que eu criei, né, o Batucada Feminina, que é um blog que fala sobre o ingresso das mulheres que tocam nas baterias de escola de samba. Antigamente, eu podia dizer que era só escola de samba. Hoje não, hoje eu criei outros viés. A mulher que é solista, a mulher que toca junto com os familiares no final de semana, a mulher que toca numa banda marcial, a mulher que, enfim, que compõe. É um espaço para a mulher falar um pouquinho da trajetória dela. Porque quando fala batucada, tem muita gente que pensa que é um grupo de mulheres que tocam. Realmente, elas tocam, mas ali é um espaço jornalístico. Então, eu comecei a escrever sobre as mulheres mais ou menos com 18 anos, mas nunca desenvolvi a técnica que a gente aprende na faculdade, na verdade, né? Então, eu criei o Batucada tem 6 anos. Esse ano, dia 9 de outubro, completou 6 anos de Batucada Feminina, mas eu só fui dar aquele ar jornalístico, aquele toque, após o segundo semestre na faculdade, eu comecei a entender o que eu estava fazendo. Até então era só relatos.
Então, quando você fala do seu avô quanto jornalista, que importância teve, que influência teve na sua decisão da sua profissão? Lu, na verdade, foram todas influências do meu avô, porque além de jornalista, ele foi perito, como eu falei para você, o primeiro perito negro do DEIC. Ele foi o primeiro professor de um colégio aqui em São Paulo, existente até hoje, chamado Olavo Bilac. E ele contava, né, muita coisa para minha mãe, principalmente porque ele nasceu na lei do ventre livre. Então ele teve oportunidades de estudar, né? A minha bisavó escrava, mas ele já nasceu livre. Então ele teve oportunidades de estudar isso em Minas. Então o que aconteceu? Ele, quando se deparou com todas essas oportunidades, ele foi para cima. Ele conta uma história em que meu avô entrou para dar aula no Olavo Bilac, tinha mais ou menos uns 30 alunos na sala de aula. Quando ele entrou e começou a conversar, a lecionar, todos saíram, só ficou um aluno oriental. E ele deu aula para esse aluno. E esse aluno foi transmitindo para mais um, mais dois, voltaram todos à sala de aula. Então, quer dizer, o que ele enfrentou, ele fez com que a minha mãe voltasse a estudar, porque minha mãe voltou a estudar com 55, se formou em História e atualmente faz Antropologia Africana, aos 65 anos. Então, ele incentivou todas nós. Ele incentivou a minha irmã mais velha, que é a Adriana Moreira, cantora, incentivou a minha irmã do meio, que é Roberta de Oliveira, também a seguir um caminho mais voltado para a medicina. Então, ele incentivou com a luta dele, com o racismo que ele enfrentou, o preconceito, ele incentivou todas nós ao estudo, porque é o estudo que liberta, né, Lu? Nós acabamos escolhendo a opção de estudar porque ele nos liberta, ele nos traz muitas coisas interessantes. Então, a decisão do meu avô ter sido jornalista, principalmente, me incentivou demais. Porque ele tem relatos até hoje que ainda eu tenho vontade de reescrever, reeditar e publicar. Mas, assim, pelo escritor que ele era, pela situação que eu enfrentei na infância, junto com a minha mãe, que não teve também a oportunidade de estudar muito cedo. Então, tudo isso foi um grande incentivo para eu escolher o jornalismo. E, assim, hoje eu atuo muito no carnaval, mas o meu foco sempre foi jornalismo político-econômico. O samba, o carnaval, caiu no meu colo por eu ter nascido numa família sambista. Porque o meu avô, ele tinha todo o lado profissional, mas ele sempre foi muito festeiro. Ele sempre gostou muito de carnaval, aqui em São Paulo e aí no Rio de Janeiro, que mangueirense nato, né? Então ele passou através de muita coisa, muito relato, ele acabou passando tudo isso para nós. Então, a minha decisão em ser jornalista, na verdade, aconteceu. Aconteceu alimentado de toda essa informação que eu tive quando pequena, adolescente, essa aptidão por escrever, que eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu sempre gostei muito de escutar, na verdade. Eu sou uma boa ouvinte, eu gosto de escutar histórias e gosto de aprender com as histórias que eu escuto. E o carnaval entrou na sua vida quando? Vixe! Bom, a minha mãe, a minha família toda é camisa verde e branco, uma escola muito tradicional aqui de São Paulo. Eu tinha tudo também para ser camisa verde e branco, mas na época que tudo isso começou, a minha mãe não tinha essa espontaneidade de levar as crianças junto com o carnaval, como hoje já é muito mais apreciado, muito mais à vontade para a criança estar ali. Embora sempre
existisse a ala das crianças, mas minha mãe sempre nos deixava, eu e a minha irmã do meio, a Roberta, em casa. Então, no período do carnaval, nós ficávamos excitados em ver a minha mãe se vestindo, bordando fantasia na mão, porque antigamente algumas alas doavam o pano e a pessoa ia bordando conforme o figurino. Então, isso foi por volta de 82, 83, já estou dizendo na idade, 82, 83 mais ou menos, quando ela nos deixava e eu ficava assistindo. E eu falava para essa minha irmã, para a Roberta, um dia eu quero muito ter um crachá, eu falava um crachá igual da escola, para poder ouvir essas baterias de perto. Porque como que eles conseguem tocar assim certinho? Então a minha mãe nos deixava em casa e nós assistíamos. Nós não, né? A minha irmã dormia. Eu ficava batucando nas panelas e ficava assistindo todo o desfile aqui de São Paulo, aí assistia do Rio e já me identificava também com a Mangueira, porque eu já gostava do vozeirão do Jamelão, eu já gostava de Haroldo Melodia, eu ficava fascinada como tudo aquilo acontecia, né? Mas, anteriormente à televisão, a minha mãe sempre teve aquela aptidão de nos levar nos blocos de criança, aquela coisa mais matinê, mas eu sempre gostei do carnaval em si por causa do teatro, né? Dessa figura que ele nos mostra. E foi bem numa época que ainda o carnaval era marginalizado, onde as pessoas diziam que só fascínoras participavam do carnaval. E eu comecei a perceber que não era nada disso, né, Lu? Eu comecei a perceber que tinha todo um cenário, toda uma história. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui ganhando um pouquinho mais de entendimento e fui apreciando esse lado. E a minha mãe, ela explicava muito. Porque na época, ela saía numa ala, que é até engraçado o nome. Era a ala do tira-gosto. Que era ela e mais os meninos que vinham fazer pirâmide com o pandeiro, que hoje nada mais é que a ala de passista, né? Mas na época era a ala do tira-gosto. Aí eu falava, mãe, mas por que tira-gosto? Eu não entendi. Aqui se chamava Passista Show. E aí... Passista Show, né? Isso. Que hoje em dia a gente não vê mais essa ala. Outro dia a gente estava comentando sobre isso. Eu acho que Hernani também, eu estava comentando com outros entrevistados. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Aquelas passistas que faziam pirâmide, os caras levantavam, jogavam para cima, e o pandeiro e tal, e a gente não vê mais. As passistas também rodavam pandeiro, né, Lu? As passistas também rodavam pandeiro. E elas sambavam, né? Sem ser quesito, nada, elas sambavam. Elas formavam toda uma harmonia no carnaval, ali no desfile, né? Elas formavam todo um cenário para não deixar buraco. Era perfeito, né? Eu sou muito saudosista do carnaval antigo. Eu amo. Mas eu sempre tive mais assim, embora a montagem da escola, o que sempre chamou a minha atenção foi a bateria. Foi não, né? Sempre foi e vai ser a bateria, comissão de frente, mestre-sala porta-bandeira e samba enredo e letra do samba, porque aqui em São Paulo não se fala letra do samba, né? Aqui fala samba e enredo e samba enredo. Então eu sempre prestei muita atenção na letra. E eu comecei a entender que realmente aquelas letras contavam alguma história, né? Porque as pessoas falam, é cansativo pela televisão, mas eu pequenininha, eu já gostava de observar essas coisas. Então, o carnaval já é de família. Meu avô sempre gostou, a minha irmã do meio se tornou porta-bandeira por um período, a minha irmã mais velha é madrinha da ala de compositores da Camisa Verde e Branco, e eu tomei a bicada da águia. Eu tomei a bicada da águia e sou Nenê de Vila Matilde. Não nasci Nenê de Vila Matilde. Eu me tornei Nenê de Vila Matilde pela história, sabe? Eu falei, eu vou só no ensaio, só dar uma olhadinha como é. Quando eu entrei naquele quilombo azul e branco da Zona Leste, eu já senti a energia, eu já me identifiquei. Quando eu soube que foi a primeira escola e única que desfilou aí no Rio,
em 1985, eu fiquei alucinada, afilhada da Portela, porque eu sou mangueirense, mas não tem como não ser Portela também, gente. Não tem como. Não ser Império Serrano, não ser União da Ilha, né? Não ser alguma escola da Intendente Magalhães, não tem como. Para mim é tudo genial. Caiu assim, como uma luva. Então, como é que foi essa sua chegada na Nenê? Oi, cortou um pouquinho, Lu. Como foi minha chegada? Na Nenê, Não entendi, saiu cortado. como é que foi sua chegada na Nenê de Vila Matilde? Ixi, Maria. Ó, na verdade, eu tenho 27 anos de Gaviões da Fiel, torcida. Comecei a fazer escolinha de bateria, embora eu já sabia tocar, mas eu tenho essa gratidão pelo aprendizado. Então, cada escola tem um andamento. Então, eu já sabia tocar, na verdade, que eu aprendi com o mestre divino na camisa verde e branca. Quando eu criei a Zinha, que eu já podia ir sozinha, eu falei, eu quero entrar numa bateria. E eu não tinha primo nenhum que tocasse na bateria do Camisa Verde e Branco. Inclusive, eu quero mandar um beijo para minha amiga Vanessa, que está aqui, ó, curtindo Empoderação, o melhor surdo de terceira feminino da Camisa Verde e Branca, da Furiosa. E a Lani aí do Rio de Janeiro também, Cabo Frio. Aí, o que aconteceu, Lu? Aí, o que aconteceu? Eu não tinha primo nenhum, meus primos eram todos do Vai Vai, que é uma escola de tradição, a escola mais antiga aqui de São Paulo. Eu falei, eu vou para lá, porque eu queria tocar. Fiquei um ano aprendendo a tocar repinique na parede. Eu falei, eu preciso tocar numa bateria. Fui pro Vai Vai, tive a oportunidade de sair na bateria do Vai Vai. Aí toquei lá por 12 anos, na bateria do Vai Vai. Só que um dia, no ensaio técnico, estava muito calor aqui em São Paulo, eu decidi ficar para assistir o ensaio técnico da Nenê. O que eu fiz? Fiquei pro lado de dentro ali da pista, esperando a bateria da Nenê. Quando passou o pavilhão, eu me descompensei. Comecei a chorar de soluçar. E assim, foi tão engraçado que eu parei num lugar onde atrás era o camarote da bateria da Nenê, onde tinham alguns batuqueiros, porque eu sou da antiga, eu falo batuqueiro, não falo ritmista, não. Tinham os batuqueiros e eu não sabia quem eram eles. Só sei que na hora que girou o pavilhão, eu me virei e bati palma para eles. Essas pessoas são pessoas importantes na minha vida. Carga, saudoso Pelegrino, que não está mais aqui, Luiz Marcelo, estavam ali sentados. Bati palma para eles. Quando a bateria chegou, eu comecei a chorar. E eu com a camiseta do Vai Vai. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? A bateria passou, eu chorei. Quando eu olhei para trás, eles perceberam aquela minha emoção. Meu coração parecia que ia explodir, porque era a primeira vez que eu vi ali de pertinho. E eles falaram para mim, Tânia, como que você chama? Né? Eles perguntaram, como você chama? Eu falei, Tânia. Por que você chora? Eu falei assim, porque é a bateria da minha vida. Porque o irmão da minha mãe, que também não é mais falecido, ele saía com o pai do mestre Claudemir, que inclusive foi que levou a bateria aí para o Rio de Janeiro em 85. Então já tinha aquela veia de um pedaço da família ser Nenê de Vila Matilde. E aí eles falaram, por que um sonho? Vai qualquer dia no ensaio. Isso foi um sábado. No qualquer dia não serviu para mim. No outro dia eu já estava lá, que era domingo. Foi quando eu tomei a bicada da águia. Quando eu cheguei, que eu senti aquele chão tremer, surdo de 29, telha saindo, eu fiquei louca. Aí foi o momento que eu cheguei próximo da bateria, esses mesmos meninos falaram, vem tocar. Me deu tudo, deu até dor nos cílios, dor de barriga, e aí eu fui. Não sou a primeira mulher a tocar repinique na escola, já existiram outras, mas foi a minha primeira vez tocando na minha escola. E aí eu comecei a ensaiar. Ensaiei 3 domingos, mas eu percebi que eu estava com um andamento um pouco adiantado, porque lá é uma bateria muito cadenciada. E como eu saí
muito tempo na vai-vai e até mesmo na bateria da Gaviões, o andamento é bem mais rápido, o beat é bem mais acelerado. Então eu percebi que eu precisava ir para a escolinha de bateria, e assim eu fiz, fui para a escolinha de bateria, cheguei mais cedo, ensaiava até pegar o andamento da Nenê de Vó Matilde. E depois disso não saí mais. Parei em 2019, que eu tive um problema de saúde, eu fiquei sem andar. Quando eu me recuperei, já estava na cara do carnaval, eu tive medo. Aí em 2020, eu estava pronta para desfilar, mas fui com os ensaios viver, que é meu outro trabalho também, que eu atuo como corista de bateria, e acabou passando a oportunidade de eu sair na minha escola, mas cobri o desfile, parecendo Kiss, maquiagem aqui embaixo, porque chorei. Então eu não deixei mais de acompanhar e de estar na escola. Então, para mim, foi um presente também, mas tudo veio ao seu tempo, né, Lu? Bem devagarzinho, tive que ter paciência. E como é que é essa aventura de ser colunista de bateria? Meu, isso foi uma loucura, por causa do Batucada Feminina, né? O bat... Bom, Lu, isso foi uma loucura. O Batucada Feminina me abriu diversas portas. Se hoje eu sou diretora de comunicação da Batucada de Nego Velho, Velha Guarda de Bamba, que são os baluartes da bateria da Nenê, foi por causa do Batucada Feminina. A Recordar é Viver tem uma pessoa lá muito especial, né? Ela é redatora, ela chama Ana Cláudia, mas costumamos chamá-las de Cal. A Cal me achou no Batucada Feminina e fez o convite. Pô, pelo seu trabalho no Batucada Feminina, você não gostaria de trabalhar conosco? Eu falei, tudo bem, eu vou. Só que até então, eu pensei que era entrevistar, assim, fazer entrevista, né, como eu faço na minha coluna. Aí ela falou assim, vamos para uma reunião. Fui numa reunião, chegou lá, já estava próximo do carnaval, né? Quando eu cheguei lá, nessa reunião, eles acabaram me contando que não seria uma entrevista escrita, e sim através do YouTube. Na hora eu gelei, porque eu sou muito tímida. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu sempre gostei de trabalhar atrás, né, das câmeras. Ela falou, você aceita? Eu falei, aceito, mas eu falei assim para não ficar chato, eu tava com vergonha de falar não. E também a gente acaba fechando portas, né? E eu fui, Lu. Fui pensando que ia ser uma entrevista, né, no YouTube, uma coisa gravada, mas não. Cheguei lá, fui entrevistar os mestres de bateria e eu já estava 1 ano sem pisar no AMB, fiquei super emocionada, mas deu super certo. Aí, através desse trabalho, eles me chamaram mesmo para ser colunista. Então, a coluna de bateria da Recordar é Viver, que agora virou site também, já tem um tempinho, 1 mês. 2, eu acho. Eu ganhei um espaço no site e também na página para escrever sobre o coração e o pulmão da escola. Inclusive, esse é o nome da coluna. Lá eu escrevo exatamente a trajetória, não só dos mestres de bateria, do grupo especial e acesso aqui de São Paulo, acesso 1. Eu escrevo sobre acesso 2, 3 e os blocos, porque as grandes mídias já estão em cima das escolas do grupo especial e acesso 1. Então eu quis desenvolver um projeto para falar sobre as escolas que quase ninguém conhece, porque não tem as grandes mídias. Então eu fui pegar a trajetória daquele mestre, como ele chegou até mestre de bateria, quais as referências, aonde ele aprendeu a tocar o seu primeiro instrumento. Então, na Recordar e Viver, eu trabalho com essa parte, a parte que eu mais gosto. Então, ali eu tenho todos os seguidores que acompanham as colunas, que enviam perguntas, mas eu tenho as minhas particularidades como batuqueira para perguntar. Porque às vezes as pessoas acham que o mestre caiu ali de paraquedas, e não é, né? Muitas vezes a trajetória foi árdua, né? Ele não chegou tão fácil. Então,
são coisas que os seguidores gostam de ouvir. E é um aprendizado para mim que falo tanto de bateria, que falo tanto no empoderamento da mulher, saber qual o pensamento do mestre ou diretor de bateria referente às mulheres que tocam também. Então, isso foi muito importante. Foi assim que aconteceu a Recordar e Viver na minha vida. E tô aí já, 2 anos e já vai passar para 3. Então, você como ritmista, que nós chamamos aqui batuqueiro, você usa a expressão batuqueira, como é o universo na mulher batuqueira em São Paulo? Bom, eu acho, não, eu tenho certeza, porque eu criei o Batucada em cima de um assédio moral, assédio sexual que eu passei, numa agremiação aonde eu toquei. Então, eu criei o Batucada porque eu falei, não é possível que só eu tenha passado por isso. Eu já tocava há um certo tempo, e aí um diretor me chamou numa salinha e falou, pô, você já tá tocando, já tem um tempo, já tá fazendo aniversário, quando que você vai tocar aqui pra mim? Mas é de porta fechada. Eu tô sendo leve por causa do horário. Foi mais ou menos essa proposta. E eu não aceitei, porque eu sei tocar. Como muitas mulheres sabem tocar e têm condições de aprender. Porque se é escola de samba, é para ensinar. Então, o que aconteceu? Ele me ameaçou. Se você for para a avenida, eu rasgo a sua fantasia. Só que eu sou atrevida. Repete novamente, porque falhou. Se você for para a avenida... Se você for para a avenida, para o desfile, eu rasgo a sua fantasia. E eu sou atrevida, eu sou abusada, eu sou afrontosa, eu fui. Na concentração, ele rasgou minha fantasia. E aí eu fui falar com o mestre falou assim, você quis tocar no meio dos homens, é isso que você vai passar mesmo. Eu falei, a partir de hoje, eu não toco mais aqui. A partir de hoje, eu parei de tocar aqui, mas tem muitas outras escolas que eu posso tocar. E foi assim que aconteceu. Então, eu criei o Batucada porque eu falei, não é possível que só eu passe por isso. Tem outras mulheres que passam também. E foi o que eu fiz. Eu dei um tempo, porque eu fiquei chocada com o que aconteceu. Aconteceu a Vila Matilde na minha vida, aconteceu a Bela Vista, a Vai, aconteceu muitas outras escolas. Só que eu ainda vejo que a mulher não toca em algumas escolas aqui o instrumento que ela quer. Por exemplo, eu observo no carnaval, nos ensaios, que tem mulher que não toca surdo ainda, em determinadas escolas. E o porquê? Ah, não tem vaga, esse instrumento é muito pesado, esse instrumento é de homem. Então ainda existe uma resistência, entendeu, Lu? Existe uma resistência para a mulher tocar o que ela quer. Eu não vejo tantas mulheres diretoras de caixa, de surdo, de repinique. Eu vejo de chocalho, eu vejo de cuíca, eu vejo de tamborim. Eu não vejo tantas mulheres como mestre de bateria. Existe uma aqui na Imperatriz da Pauliceia, existe. Tenho certeza que nos blocos, nas escolas de acesso 2, 3 também tem. Mas assim, não existe as grandes mídias ou alguém que vá lá e foque e fale. Então, eu faço isso. Aonde eu sei que tem, eu vou. A grande mídia fala, ela acaba sendo injusta. Porque já aconteceu com a Mestre Ellen. Não sei se você sabe de uma história. A Mestre Ellen é a primeira mestre preferida. Com qual mestre? Cortou um pouquinho, Lu. Cortou um pouquinho. Qual mestre? Eu não sei se você sabe. E quando você está falando das grandes mídias da visibilidade. E quando acontecem injustiças. Como aconteceu, não sei se você sabe, com a Mestre Ellen. Que a Mestre Ellen é a primeira... Sim, ela me contou. Eu até coloquei na matéria que eu fiz dela. Eu fiz a matéria dela e ela fez questão que eu colocasse. Eu não citei, mas eu coloquei o ocorrido. Porque a gente trabalha, né, Lu? Você sabe com muitas escolas. E você quer saber que eu também fui ameaçada por causa disso. Porque eu fiz um estudo acadêmico.
o Carnaval em suas várias faces como sendo a pesquisa, e é onde eu descobri que em 2009 a mestre Ellen foi a primeira mulher a passar sob o jugo de jurado, tal. Então eu tinha uma pesquisa acadêmica. Quando saiu essa história de uma outra mestre como primeira, eu fui à própria agremiação Rebateu. e rebati. E fizeram a maluca. Eu fiquei escrevendo lá, falando, resumo, não me deram atenção. E aí teve um seminário. E aí o seminário eu botei o próprio na rua. E aí eu fui ameaçada que se eu voltasse a falar nisso ia me processar. Eu falei, tenta a sorte. Vamos ver quem vai ganhar no final. Porque eu tenho um documento que está lá, 2009. Então, eu não tive essa oportunidade. Eu tive medo, Lu. Eu tive medo porque hoje nós temos uma porrada de porta-vozes. Na época que isso aconteceu comigo, não tinha nem Orkut. Então eu fiquei com medo, mas mesmo assim eu enfrentei. Eu fui para a avenida porque eu acreditava que ele não ia rasgar minha fantasia. E ele rasgou. Ele rasgou a minha fantasia e pessoas que me conheciam desde pequenina falaram, é melhor você sair mesmo, aqui é desse jeito. E eu saí. Respeito o pavilhão, porque o pavilhão não tem nada a ver. Mas, indiretamente, precisa tomar uma providência quanto a isso. Porque, infelizmente, Lu, posso até ser julgada pelo que eu vou falar agora, mas, infelizmente, eu conheço mulheres que se dão a esse desprazer de sentar no sofazinho para ganhar mérito. Eu não, eu toco, eu não vou sentar. Então, muita coisa acontece por causa de situações como essa. Porque eu não tinha uma voz para falar, mas eu fui a minha voz e não me sujeitei. E nunca vou me sujeitar. Hoje eu sou porta-voz e se eu ver, eu falo. Mas na época eu não tinha esse respaldo. Porque hoje nós observamos muitas mulheres tocando. Muitas. Na época que eu comecei não era assim. São Não era muitas, assim. mas ainda são invisibilizadas. Não tem visibilidade nenhuma, tá certinho. Porque assim, a corte da bateria. Aí mostra a cuíca, mostra o corredor e só. Aí vem de cima com um drone hoje, né? A bateria representando tal coisa. E tchau. A mulher, ela não é só passista, ela não é só harmonia, ela não é só mestre e porta-bandeira, ela não é só comissão de frente nem velha guarda. A mulher é tudo dentro de uma escola. Porque se você entrar na raiz de uma escola, com respeito a todos os carnavalescos, quem faz o carnaval, baiana, aderecista, eletricista, costureira, serralheiro, e são escultores, eles fazem o carnaval. Eu, inclusive, já fiz até uma matéria sobre isso, porque o nome não é citado, mas nós sabemos, nós que somos envolvidos, que o carnaval é ali que acontece, é no barracão. E tem diversas mulheres ali. Então, começa dali, começa dos xirês, né? Os xirês, porque o batuque sempre foi feito em roda, sempre foi feito com as mulheres, a mulher compositora, como Dona Ivone Lara e todas as outras que estão aí. Então, aqui ainda eu vejo essa incoerência da mulher não poder. E tem mulher que se frustra e não vai mais. Eu entrevistei uma que ela foi a primeira mulher tocar tamborim numa agremiação. Quando o presidente da escola observou que ela estava na bateria, tirou ela da bateria, senão a escola ia perder o carnaval. Você acredita? O que ela fez? Catou a bolsinha dela, foi lá para Espírito Santo, onde ela tem uma pousada, e lá ela vive. E assiste de vez em quando o carnaval, porque ela pegou asco. Então, quer dizer, uma mulher na bateria ia perder o carnaval, porque os jurados iam ver uma mulher na bateria. Então, quer dizer, é muito complicado.
Só que eu sempre deixo um viés dizendo o quê, Lu? Algumas mulheres me procuram para falar o quê? Eu fui discriminada por tal escola porque sou mulher. Então eu tenho muito cuidado com isso. Eu sempre vou, visito as agremiações. Só que assim, você tocar o surdo de terceira com o dedinho em pé e dando tchau para quem passa ao lado da bateria, não é possível. Ou você pega para tocar e tirar um som do instrumento que você toca, ou você fica dando tchau para todo mundo. Então você não se toca um surdo de terceira com o dedinho em pé, né? E dando beijo para ninguém. Então, essa mulher, ela passou por isso, ela foi retirada da bateria porque ela estava nesse comportamento. Porque, infelizmente, a gente tem que tocar 3 vezes mais do que um homem. E mesmo assim, eles podem dizer que a gente está, ó, chupando sangue. Então, eu ouvi piada, ah, vai quebrar a unha, ah, você está na ala errada. Só que eu chamo a atenção do meu companheiro, se ele está chupando meu sangue, ou se ele está enrolando, eu mesmo chamo a atenção. Porque eu, como falei para você, eu sou abusada, né? Falo, vamos tocar. Gatinho, vamos tocar. Então, eu tenho um cuidado muito específico com isso. Para que não aconteçam injustiça. Porque tem mulher que fala que é discriminada, que não deixa tocar, mas aí você vai ver essa mulher, ela não toca realmente. Ela precisa ir para a escolinha, ela precisa aprender. Então, tem todo esse carinho que tem que olhar também quando se fala de uma mulher que ela não sabe tocar ou passou por um preconceito. Tem que tomar cuidado. Tá calor aí, né, Lu? Eu também... Tá, demais. Eu também... Estou aqui com o meu leque. Ah, eu tô com inveja desse leque. Eu tô com inveja desse leque, porque eu tô aqui no trabalho e aqui é fechado, tô com calor também. Porque eu trabalho, o meu trabalho físico é numa escola de música. Então eu adoro, porque eu já tô num ambiente todo meu. E daqui eu desenvolvo todos os meus outros trabalhos, entendeu? Então, quando você idealizou o Batucada Feminina, como foi a proposta? Você falou que foi por conta de um assédio para se tornar ser uma voz para a mulherada nesse sentido. Mas, quando você viu a questão da proporção que o teu projeto tomou? Então, Lu, eu nem imaginava, porque para mim é um filho, né? É como Empoderar Samba é para você, é um filho. E as coisas foram acontecendo. De repente, eu tive que designar tarefas, porque eu já não estava conseguindo fazer sozinha. Então, eu me vi assim numa situação, gente, eu não consigo escrever, porque tem rede para alimentar, tem sambistas do outro lado do mundo. Por exemplo, eu tenho uma grande sambista lá no Japão, não sei se você conhece, a Luísa, que toca cavaquinho, é de um grupo chamado Velas Brancas. Um grupo não é um grupo, é uma dupla, chama Velas Brancas. E chegou até ela, lá no Japão. Eu falei, meu Deus, como que isso aconteceu, né? Eu tenho que agradecer também aos meus familiares, amigos, que sempre impulsionaram muito. Mas é um trabalho de formiguinha. Eu plantei lá em 2014, 15, e foi acontecer faz pouco tempo. Mas eu encontro, por exemplo, resistência em alguns acessos de samba, por exemplo, que eu mando credenciamento, eu não consigo. E no Rock in Rio, por exemplo, Lollapalooza, eu mandei a solicitação de credenciamento e foi aceito. Então, eu comecei a entender que o Batucada Feminina não precisa ser exatamente do samba. Que existem mulheres que já passaram por diversas coisas em diversos setores da música, da cultura, da vida, né? Então, eu fui tomar assim, o controle dessa dimensão, eu fui parar para pensar quando chegou no Japão, quando chegou no Líbano, por exemplo, uma libanesa que só entra à noite,
porque ela é muçulmana e o marido não pode nem imaginar. E ela observa, ela fica encantada em saber como as mulheres têm esse empoderamento aqui no Brasil. Então foi aí que eu fui ter a dimensão, quando chegou na Itália, com uma amiga minha que é italiana, levou para lá a bandeira do batucada, porque ela é italiana e aprendeu samba aqui no Brasil e foi para a Itália e lá ela faz show. E lá ela está migrando, levando muitas meninas daqui para fazer um grupo todo de mulheres aqui brasileiras junto com ela. Então foi aí que eu fui ter a dimensão do meu trabalho, que eu comecei a perceber que as pessoas acabavam lendo as minhas matérias e se espelhando, falando, pô, isso já aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu escrevi uma matéria de uma entrevistada que ela saía numa escola aqui em São Paulo, no grupo especial, e uma na Grande São Paulo. E, de repente, o mestre adoeceu e ela assumiu essa bateria, grávida. Olha que coisa linda, grávida. E o naipe de chocalho saiu todinho, porque não queria ser comandada por uma mulher. Ah, eu prefiro que homem manda em mim do que a mulher. E aí ela ficou exatamente uma bateria de 100 ritmistas, ela ficou com 15. Aí ela saiu fazendo um catado e pôs na avenida, ganhou o carnaval, ganhou de melhor bateria e trouxe o título, né? Trouxe o título. Aí todo mundo queria voltar, mas aí ela precisava entrar no trabalho de parto, aquela coisa toda, e o esposo falou, ó, o que você prefere? Você quer voltar? Ela, não, eu quero ser mãe agora. E aí eu fui atrás dessas meninas, porque eu fiquei inconformada. Eu falei, pô, ao invés dessas mulheres se unirem, né, para dar uma força para elas saíram. Ah, não, eu gosto que homem manda no nosso naipe. Ah, e mulher, porque não se unem e façam uma coisa só. Então eu comecei a ver a dimensão do que eu escrevia, que era muito parecido com algumas histórias de mulheres que queriam falar e nunca ninguém deu uma oportunidade. Então eu comecei a abrir esse viés de não ser só bateria, de ser todas as mulheres que querem falar. E assim, não fechei só para a mulher. Porque tem muitos homens que escrevem artigos que exaltam a mulher, que mandam para o batucada. E também existem muitos mestres de cabeça aberta que ensinaram muitas mulheres a tocar. Eu mesmo fui ensinada por um homem. Eu encontrei uma mestre de bateria dedicada onde? Aí no Rio, a mestre Ellen. Aqui da Pauliceia, que tem pouco tempo, mas ela é muito dedicada também. Mas na minha época não tinha, Lu. Um homem, assim, à frente, que falasse, não, a mulher eu vou ensinar. Foi um pouquinho depois. E não tinha mulher, né? Então aí eu fui vendo a magnitude do negócio. E hoje está aí. Então, vou dar um salve aqui. Tiago Firmino, Vanessa, Ana Caroline, Ana Preterito, Alane Tiquinha, Paulo Sante, vice-presidente do glorioso Império Serrano, JJ, Delivery Caxias, caraca, gente pra caramba. 013 FM entrou aí. Mariano Olha que Maia, maravilha, hein? intérprete oficial do Cacique de Ramos. Negagá, underline preta, Oliver Oliveira, Alene Tequinha, e é muita gente. Jussi Muita gente, Albanês, né? Ainda bem. diretamente do Mato Grosso do Sul. Jussi, e é isso aí. Evandro Antônio de Souza, agradecemos aí a participação de todos, a presença.
Tá Eu gostoso de também ouvir agradeço muito, viu, Lu? vocês. Estava muito nervosa, como eu falei para você, né? Até mesmo por te conhecer, assim, visualmente, porque a gente sempre tá falando pelo WhatsApp. Mas, assim, tá sendo maravilhoso. Eu falei que eu ia segurar aí na sua mãozinha virtual e ia que ia, porque você já deixa todo mundo à vontade, com esse sorrisão, o batonzão. Aí eu falei, ah, então vai ser mais fácil. Mas eu também agradeço a presença de todos. Faz muito tempo que eu não vou ao Rio de Janeiro, porque eu tenho tias que moram aí, né, em Bom Sucesso. Mas eu estou devendo uma visita para as meninas lá da Viradouro. É tanta gente, né, Lu? Eu tenho até medo de falar e esquecer alguém. Mas eu fico muito contente que todos estejam aí presentes, viu? Muito obrigada. Então, o Batucada Feminina também, além de ser um blog que você falou sobre batuque, tanto feminino, mas você não segrega o universo masculino, você tem esse grupo também? Então, é um grupo que muitas pessoas me convidam para fazer bloco, para fazer canal. Eu falo, gente, vamos fazer sim. A mestre Ellen, junto com a Cibele, o pessoal aqui do grupo do WhatsApp. Inclusive, eu quero convidar você, Lu, para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Vai ser muito bem-vinda. E gostaria também de convidar todos que quiserem participar do Batucada Feminina, tanto do blog, do Instagram, do Face, sejam todos muito bem-vindos. As mulheres, principalmente, que quiserem contar a história, pode vir. E através de tudo isso, o pessoal fala, vamos montar, e eu tô protelando, só que eu não tô aguentando mais segurar, né? Eu não tô conseguindo mais segurar. A mestre Ellen, vamos fazer uma roda de samba, o pessoal aqui do Rio vai aí para São Paulo, vamos fazer um grupo, vamos fazer umas outras coisas, mas eu tenho uma particularidade que eu não quero que perca a essência, entendeu, Lu? A essência de escrever sobre a trajetória das pessoas, porque é isso que eu gosto. Né? As pessoas querem muito que vire um grupo, que seja uma coisa muito maior, mas eu ainda estou resistindo ficar só escrevendo. Não estou aguentando mais, não. Tenho muita pressão. O pessoal está convidando bastante, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, você além de ser ritmista, Hum. você faz a cobertura do Carnaval de São Paulo? Sim, eu faço dos ensaios técnicos, né? Porque eu faço pela Recordar é Viver. Então, com a Recordar é Que Viver, eu aproveito. Oi, desculpa. Como é o Desculpa, você ensaio perguntou? técnico? Você que faz a cobertura dos ensaios técnicos Sim, das escolas de samba, do Grupo sim, Especial de São Paulo. sim, eu faço a cobertura, mas com um trabalho voltado para a bateria. Como eu sou colunista de bateria e dentro do site cada um faz um tipo de coluna, tem gente que cuida de carro de som, outro de mestre sala porta-bandeira. O meu, como é bateria, então eu cubro a bateria. Então o mestre chegou com a bateria, eu entrevisto o mestre, faço umas 3 perguntinhas bem sucintas, bem rápidas, e cubro o esquenta da bateria. Esse é meu trabalho dentro da Recordar é Viver. Quando a bateria se retira para entrar na avenida, tem um rapaz que cobre o recuo da bateria, que ele pega só o áudio, tem o fotógrafo, e eu fico esperando o próximo mestre chegar para entrevistá-lo. Então, o meu trabalho na cobertura do ensaio técnico é somente esse. Mas eu ganhei um presente da minha equipe maravilhosa, inclusive, da Recordar é Viver, que é, nesse meio, eu já fazer a foto ou o vídeo da mulher que está tocando ali na bateria. Então eu entrevisto o mestre, peço licença, adentro a bateria, tiro foto das ritmistas, entrego o cartão do Batucada, faço 2 em 1. Ali aquela foto, ela vai olhar na página e eu já mordo ela. Na hora que ela curtiu, eu já chamo ela para ser batucada, já falo da vida dela. Então foi um presente que eu ganhei da Recordar. Então eu acabo fazendo 2 tarefas em uma. Então é por isso que eu comecei a delegar. Eu tenho uma grande amiga parceira, que é a Aldrin Viviane, que se empenhou de fazer essa parte. Ela acabou se empenhando em fazer essa parte, tirar a foto para mim, porque começou a ficar uma coisa muito louca, eu não estava conseguindo mais dar conta.
Então, eu faço essa parte. No dia do desfile, eu não cubro, porque em respeito a toda aquela dinâmica, aquele trabalho que foi feito o ano todo, eu acho que ali não é momento de uma entrevista muito longa. Porém, é feito todo um trabalho com o cinegrafista, até mesmo por eu ser batucada, feminina, por eles saberem do meu interesse, eles adentram mais a bateria e eles acabam até procurando um pouco mais as mulheres que estão ali, né? Porque eu tenho um olhar mais específico, mais especial. Então, no dia do desfile, eu atuo somente com batucada. Nos ensaios técnicos eu fico recordar e no dia do desfile, batucada feminina. E como o desfile de São Paulo? Porque eu estava conversando com... tá vindo uma leva aí, de um mês para cá, só a galera de São Paulo, que a gente está trocando nas lives. Sou muito grata por isso. E quem quiser mais ainda, de Minas, da onde que tiver samba e carnaval, pode vir, que a gente tenta ajustar, fazer uma live, conversar. Mas eu soube uma curiosidade que o carnaval de São Paulo é diferente do Rio. Aí vocês têm que chegarem cedo e ficar todos dentro como se fosse um curral. Como é que é isso? Sim. Olha, eu já tive a maravilhosa experiência de ficar no terreirão do samba, no Balança Mais Não Cai, e observar, mas isso eu era um pouco mais nova. Hoje, adulta, eu acho que eu tenho que tomar uns 4, 5 losartana para pressão, para poder estar perto dessas baterias, porque os cílios não vai existir, a maquiagem tem que ser a prova d'água, porque eu vou chorar, eu sou muito visceral. Então, aí tem todo esse amparato. Eu vi Jovelina Pérola Negra a primeira vez, no Terreirão do Samba. Eu vi Zeca Pagodinho. Eu vi uma porção de gente do lado de fora, porque acontece uma magia toda especial do lado de fora. Intendente Magalhães, os blocos que existem espalhados. Aqui em São Paulo, não. Aqui, geralmente, as pessoas costumam dizer: se você não for para a praia, é o meu, tá? É o meu, mas ele já tá ali, já conversei com ele que não vou atender. Aqui é o seguinte: se você não for para a praia ou para qualquer interior, você não tem opção. Você sai da sua quadra, da sua agremiação, os ônibus entram dentro do AMB, ali você já concentra para desfilar, você desfila, você sai os integrantes, componentes do lado esquerdo, os carros alegóricos do lado direito. Você sai, já entra no ônibus e vai embora. Gente, então, ali quando você... que eu ouvi falar, que eu fiquei assim, oi! Porque aqui a gente roda tudo. A gente vai na concentração do outro, e do outro, porque cada concentração, e a gente fica circulando, aí para nas barracas, toma uma água suja, e ou então toma água da SEDAI, aí volta, e aí vai pro terreirão, o que você falou, vai pro terreirão, aí às vezes, quando você tem acúmulo de função, pega o Uber, vai correndo na Intendente, daqui a pouco você volta, e aí quando falaram que tem essa coisinha assim, coisinha, me perdoa, gente, esse sistema de muito engessadinho, aí acabou, vai para sua casa, entra no ônibus. Falei, gente, não é que eu e aí da pessoa, não, mas me causou mas aí, assim, tanto impacto. Porque a gente aqui é tão livre. Porque assim, a gente roda tudo naquele mesmo tempo, e aí tá aquele mundaréu de barraca com televisão, aí você para naquela barraca, vê o desfile, tá vendo ali. É incrível. Inclusive, eu queria mandar um beijo para a Aurélia, que está aqui acompanhando. Ela é do grupo Rio e Sampa Carnaval, Neumar e todos os nossos amigos. Ali nesse grupo que eu faço parte, eu tenho a oportunidade de ouvir isso que você acabou de falar. Que aí é uma agitação, embora eu já saiba. Mas, assim, eles
eles acabam me contando essa facilidade de você encontrar um lugar para você curtir antes do desfile, depois, enfim. É muito bacana. Aqui, você entra no ônibus e vai pra quadra. Aí na quadra rola um samba, quem quiser já vai embora. Tem aqueles que já vão com o seu carro. Mas nem sempre foi assim, viu, Lu? Eu sou da época de São João, de Tiradentes, que seria, para você ter uma noção, como a intendente hoje. Entendeu? Era antigamente como a intendente. Hoje nós temos carnaval aqui de rua, né? Nós temos pela UESP, que transmite o carnaval de rua na Vila Matilde, na Eliseu de Almeida, no Butantã, e também, acho que esse ano não teve na São João, mas no ano passado teve, que é o Carnaval do Povo, onde o povo pode assistir o carnaval. Porque o carnaval, ele tá muito luxo. É caríssimo o ingresso, não é todo mundo que tem a oportunidade. E tem aquelas pessoas que desfilam e não tem como ir para a arquibancada. Eu lembro que uma vez eu estava aí no Rio de Janeiro, foi aquele enredo, vou cair na gandaia com a minha bateria, sabe? Esse enredo, é Viradouro, né? O pessoal terminou de desfilar e já subia, Viradouro, né? O pessoal terminava de desfilar e já subia na arquibancada. Eu falei, mas como que pode? Eu não sei se isso existe ainda, mas o pessoal me contou, não, quem tá de fantasia não paga. Eu falei, Não. gente... Pra arquibancada? Isso, ali no setor 13. Não. Setor 1, o setor 1, as agremiações ganham ingresso. O setor 13 é preço popular, R$5, R$10. Ah, entendi. Aí, mas aqui não tem nada disso. Aqui não tem. Aqui, olha só por Deus, viu? Aqui você termina de desfilar, ó. Elaine Cristina está fazendo uma pergunta. Qual é a sua sensação de cobrir os ensaios e ver a mulherada dentro da bateria? Ai, Lu, eu fico emocionada. Eu fico emocionada porque é uma conquista, né? É uma conquista. É uma emoção muito particular, mas ao mesmo tempo é uma troca. Eu fico, mesmo não estando desfilando, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, porque é um olhar diferente. A felicidade da mulher está ali, o sorriso estampado no rosto, fora que dá todo um charme e uma beleza na bateria, né? Que a mulher é tudo de bom. Então, você imagina, eu ali filmando, eu prefiro 1000 vezes ficar só lá nas mulheres. Ainda os meninos, aqui, eu falei, calma, depois eu vou em vocês. Mas é mentira, eu não vou, só fico na mulherada. Porque eles já aparecem tanto, né, Lu? Eles já aparecem tanto, por que eu vou lá focar exatamente neles, né? Mas assim, Elaine, muito obrigada pela pergunta. É ótimo ver a mulher ali. Eu sonho ainda em ver muito mais mulheres, porque já me falaram assim, Tânia, você não quer tocar numa bateria de mulher? Não. Eu quero tocar numa bateria que eu senti vontade. Que tenha homem, mulher, gato, papagaio, todo mundo. Eu quero todo mundo ali. Por quê? Só de você tocar em uma só de mulher, significa que você está ali porque você é mulher. Que você é mais uma. Não, eu gosto de estar na mista mesmo. Igual o grupo de samba. Eu não vou nem citar muito, vou só mandar um beijo para todas elas, porque são muitos grupos de samba femininos. E eu acho muito bonita a atitude delas, que elas também fazem parte do Batucada Feminina, onde elas dizem, na nossa roda de samba, homem senta. Porque se homem não sentar na nossa roda de samba, nós vamos nos igualar a eles que nunca deixaram nós tocarmos. Então é exatamente isso. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a Elaine, que a Elaine é uma linda, sai na Unis de Guaianazes, sai na Unis de Santa Bárbara, Leandro de Itaquera, e está fazendo aniversário hoje. Vai cair. Deixa eu falar. Falta 25 segundos. Você pode voltar agora. Que pena. Não, para a gente fazer um encerramento legal. Então, eu vou deixar o dever de casa. Daqui a um minutinho a gente volta. Qual foi o carnaval para você que teve mais emoção e que você guarda no seu coração? Então,
Tá bom, então. Esse é o dever de casa, é o tempo de molhar a palavra, beber uma água, ir no banheiro, porque aqui você tem empoderamento. Voltem, um minutinho só, hein? Beijo. Voltam. Sim. Então, a gente vai voltar com a Elaine, tá? Aguardo vocês e